Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta quarta-feira, hoje dia 26 de agosto de 2020, está no ar, não ainda ao vivo, né? Gravado no meio da tarde desta quarta-feira, mas um programa inédito, fresquinho para você, direto pelo nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos nossos aplicativos para Android e iOS, através do nosso site valetvplay.com, através dos nossos parceiros CleanNet, a sua Clean TV, DSI TV, CDN TV, através das nossas redes, né? Tá rolando a nossa live no YouTube, Facebook, Instagram, para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Horários alternativos aqui no nosso canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. Hoje faremos um diálogo ou será um monólogo, hein? Eu e Marcos Fábio Coppetti conversando sobre assuntos variados. Vamos orbitar entre Tramandaí, Novo Hamburgo, Litoral Norte, Vale dos Sinos. Vamos falar de Brasil também, evidentemente. Aliás, Marcos Fábio Coppetti vai dar um pulinho na beira da praia enquanto a gente está gravando aqui também. Vai estar circulando aí, cheio de tecnologias, de brinquedos high-techs aí que o Coppetti tá na mão. Ô, Coppetti, muito boa noite, Coppetti. Ou boa tarde, ou bom dia, como tu quiser. Eu não sei que horas o pessoal está olhando o nosso programa, né? Então, pode ser 2 horas da manhã também, né? Pode ser 2 da manhã. Pode ser de manhã, pode ser que o cara já acordou de mau jeito, já ligou a televisão para ver uma reprise do programa para azedar mais o dia. Ô, Coppetti, daqui a meia hora o Grêmio está entrando em campo para definir o Campeonato Gaúcho de 2020, o título do campeão gaúcho 2020, o cafezinho, né? E não será contra o glorioso Esporte Clube Internacional, Coppetti. Tá sentindo falta de estar presente nessa final? Não, eu não sei nem do que tu tá falando. Por sinal, não arrumou mais ninguém para gravar, por causa de tá todo mundo olhando o jogo. Então, tu fica... Deve ter... Hoje a audiência vai crescer muito, os colorados todos vão assistir. Eu imagino que o Cury esteja nos assistindo, o André, o Chimitãozinho está nos assistindo, tem muita gente, eu acho, nos assistindo hoje, em função de futebol. Cara, hoje eu vi um negócio deprimente, a alegria de um comentarista daqueles multimilionários na televisão local, que ele nunca poderia imaginar que tivesse a coisa tão boa. Afinal, o futebol retornou e todo mundo vai ficar em casa e olhando a televisão dele transmitir o jogo. Sonho, né? É o sonho. Ninguém no estádio, ninguém vai ao estádio, o problema do clube que deixa de arrecadar, mas está todo mundo olhando a minha empresa e eu vou falar todas as minhas abobrinhas, as minhas coisas. Quer dizer, o sonho. É engraçado quando trata futebol empresa. A gente tem alguns profissionais, tem alguns leigos, o sonho, vamos dizer, a gente sempre debocha, o sonho da Globo é ter só 2 times para facilitar. Um time de massa, que nem o Corinthians, porque a TV Globo é uma TV aberta praticamente. Um Corinthians em São Paulo e um Flamengo no Rio. E aí tu fazer os 2 times se tornarem assim, um Real Madrid, um Barcelona, porque facilita toda a manipulação, seja no bom ou no mau sentido. Então eu vejo isso aí um pouco deprimente quando alguém saúda, comemora o bom momento do futebol que está retornando. Quer dizer, o cara não está preocupado que as aulas não vão retornar, a economia. Eu quero que o meu futebol se dê bem, que eu ganhe dinheiro. O resto que se lixe, cara. É uma coisa um pouco egocêntrica, mas é do mundo moderno, né? Não sei mais sobre futebol. Eu até ouvi um boato que o Inter era líder. Isso eu não acredito. Eu não acredito em nada que a imprensa fala. Eu não acredito em nada. Encher de porrada essa imprensa. Tem que encher de torrada. Eles têm que comer torrada. A imprensa tem que comer torrada. Pra parar de ser bobagem. Hoje, hein, Coppetti? Tu tá milhões. Tu tá falando em 3 assuntos diferentes aí, primeiro. Vamos por partes. Primeiro, sim, teu time é líder. Não vem tu dizer que não vai falar de futebol e depois, quando tiver no ponto final, tu dizer assim, Grêmio não tem mundial, que nem tu gosta de fazer. Tá? Então, ou nós vamos conversar de futebol,
Essa é a parte boa. Gostei de ter visto você admitir isso, né? Eu acompanho tanto futebol que me distrai, porque eu estou no litoral, o pessoal que está olhando aqui, espera um pouquinho, deixa eu ir para a beira da praia, que daí fica mais fácil para mim falar. Eu estou aqui na beira da praia, que aqui... Parece Tramandaí aí, eu tô enxergando. Não é a Santinha que tá no canto ali, atrás daquela caminhonete? Desculpa. Isso é para chinelo, né? Eu estou falando de Fortaleza, terra do Covid, terra do nordestino. O que eu quero dizer é que tem muito vento, eu podia estar lá fora me distraindo, né? Distraí tanto que eu fui trocar de cenário e o cérebro foi junto, agora não sei nem lá. Mas o mais importante nesse momento é a gente prestar atenção nessas pessoas que estão enfrentando, estão com dificuldade, que estão lutando para se reerguer. Verdade. E eu fico muito feliz em saber que o Ronaldinho e o Assis então voltaram. Eu achei que tava falando sério, Marcos Fábio Coppetti. O Ronaldinho, será que vai ter caixa de som esperando o retorno do Ronaldinho ainda? Eles estavam presos ao trabalho deles lá em outro país. Tu acha que vai ter caixa de som para o retorno deles, velho? Ah, isso teria que perguntar para os gremistas, né? Nunca foi uma bobagem dessa. Mas Coppetti, como é que pode ficar meio ano preso por um crime de, evidentemente, falsidade ideológica, né? E no final pagar lá uns trocos e vir embora? Mas tem coisa muito pior. Tem muita coisa muito pior. Será que vamos dizer, o Ronaldinho Gaúcho, o Adriano o Imperador, esses caras que gostam de futebol, será que o teu ídolo Neymar não vai ser um deles daqui a pouco? Porque, vamos dizer, você vive cercado de bajuladores, de pessoas que gostam de viver assim, os parças, né? Agora, todo mundo enalteceu a disputa daqueles alemãozinho bocoió lá, como é que é? Bayern. Munique, né? Bayern de Munique. E aí foram lá e ganharam. Não era para os franceses ganhar. Eu estava vendo a Globo, eu achei que tinha certo que ia ser 7-1 para os franceses. Mas, Coppetti, não ficou tão... Evidentemente que não foi assim uma coisa equilibradíssima, mas não ficou tão longe, não. Primeiro tempo, o Neymar conseguiu jogar um pouquinho. Eu estava olhando meu time jogar no mesmo horário, que era o jogo da TV aberta naquela hora. Mas acompanhando, assim, espiando de vez em quando, assim, a final da Champions, é outro futebol, né? Eu não sei se o que nós jogamos aqui é futebol, na verdade, né? Mas, falando sério, o Neymar, por mais que tenha feito aquela choradeira no final e tal, aquela coisa que algumas pessoas chamaram de fake, não fez um mau futebol no primeiro tempo, o segundo tempo foi muito anulado, mas também é verdade que o PSG não pegou uma pedreira pela frente ao longo dessa eu não faço a menor ideia do que tu tá falando. Não, mas não, o cara, não dá para dizer que o cara não tem muito sucesso, né? Ele deve ser o quê? Entre os 5 mais bem pagos do mundo hoje. Não, ele tá ganhando melhor que eu vou falar. Você dizer que ele tá errado e eu tô certo. Ele talvez, se fosse um pouco mais aplicado, seria o melhor jogador do mundo, né? Isso é uma pena, né? Não, é brasileiro, né? Por isso que eu falei de Adriano, desses outros cariocas aí. Mas tivemos o Kaká, tivemos aí o Rivaldo, tivemos aí jogadores que chegaram lá. O próprio Ronaldinho, né? Que quando se preocupou mais em jogar bola, fez sucesso. Até hoje, né? Ouvia falarem ontem na rádio. É o gaúcho mais reconhecido no mundo, né? Até hoje, né? Continua sendo, né? Por incrível que pareça, né? mesmo sem dedicação integral ao futebol. Mesmo sendo odiado pelos gremistas, ele é uma grande alegria. Mas eu queria falar de um assunto... Pelos fãs do Dunga, né? Pelos gremistas e pelos fãs do Dunga, depois daquele chapéuzinho. Eu só sei que eu queria falar de um assunto sério. Deixa eu dar um pulo. Eu vou dar um pulo ali no meu laboratório aqui do lado, aqui, porque eu queria falar dessa reinfecção de Covid. Caramba, o pessoal está conseguindo pegar Covid 2 vezes. Isso aí o cara tem que ganhar. Se pegar 3, pode pedir música no Fantástico? Como é que fica isso? O que é
Porque Covid é só uma gripezinha. Eu não sei quem é que inventou isso, porque, na verdade, no máximo umas 2.000 pessoas vão morrer. Então, eu acho que o pessoal tomando esses remédios para verme, essas coisas, ninguém vai pegar. E como é que alguém consegue pegar 2 vezes? Isso, obviamente, é um comunista. Sabe, que nem os caras da OMS, eles ficam inventando essas coisas, não existe. As pessoas hoje acham que só se morre mais de Covid, não mora mais ninguém, ninguém está morrendo mais de outra coisa só de Covid. Isso tudo é fake news para pegar dinheiro do governo. Então eu tenho visto agora... Pegaram hoje, Copete, em Novo Hamburgo, 30 mil comprimidos de cloroquina, viu? Bom, podia ser 30.000 agulhinhas de ozônio, tu imagina que mais complicado, né? Você tem que escolher. Melhora a cloroquina. Eu acho que, como bons bolsonaristas, assim, esse pessoal da direita devia ir fazer fila já nos postos de saúde para garantir seu ozônio. Sabe? Já vão baixar. Porque o cara que acredita em remédio para carrapato, para vermes. Por sinal, Itajaí está dando florais de Bach também agora. Tá dando também outros florais, tá fazendo. Por sinal, com aqueles 220 mil habitantes, domingo eles tinham 146 mortos, apesar dos 160 mil, 180 mil kits de distribuição da cloroquina que eles já deram. Novo Hamburgo, né? Bem mais. Não, Itajaí, 80% da população, 220 mil habitantes tem Itajaí. Eles já deram 180 mil doses de cloroquina, ivermectina e azitromicina para a população através dos postos de saúde, porque lá a prefeitura faz coisa. Nem que ela enfia no rabo o ozônio, mas ela faz. Não é que nem Novo Hamburgo, tem que pedir impeachment da prefeitura. O rabo não pode falar, Copete. Enfiou ozônio, não enfiou essa cloroquina no rabo de ninguém. Como é que é? Quantos já morreram em Novo Hamburgo? 140? Não, menos 140, né? 120 e poucos. Mas assim, não dá para condenar, né? Vamos combinar uma coisa, assim. 50, apesar de todos os esforços do prefeito, que é um médico, ele está enfiando tudo no povo itajaense. E mesmo assim, mas não dá para culpar o governante, né? Está morrendo. O pessoal se mata só para prejudicar o bom momento que o Brasil vive. Eu faço realmente uma defesa de que não dá para culpar os nossos governantes municipais neste momento por conta das decisões que eles estão tomando, do tipo, abre aos poucos, mantém fechado. Gostaria que a gente buscasse um misto disso tudo, né? Nenhuma coisa e nem exatamente a outra, que talvez a gente tivesse fechado menos, aberto mais cedo, mantido mais fechado que está aberto hoje, enfim. Acho que a conta ela foi muito 880 ou 8 e 8 mil, assim. Mas é o momento do mundo. O momento do mundo é 8.800. Por exemplo, quantos amigos teus te mandaram post, outras informações dizendo que Israel não tinha Covid? Muitos. E a primeira onda foi leve lá, né? A segunda onda que foi pior, né? Aí eles Índia, né, Copete? Reabriram as escolas e fecharam 15 dias depois, com um surto fantástico, né? Um crescimento absurdo nas escolas. Quer dizer, eu acho estranho, quer dizer, o bolsonarista, que não passa de um petista do outro lado, né? Um reflexo espelho, bolsonarista ou petista é a mesma coisa, não tem a menor diferença, só que um é canhoto, outro é destro, não faz a menor diferença. Não, porque Israel é isso, Israel é aquilo, Israel é o exemplo, Israel veio aqui e salvou todas aquelas pessoas de Brumadinho, ficou 3 dias. Aí, não fizeram nada, né? Descobriram que os caras são bons, são ótimos em desastres, especialmente em quedas de edifícios. Terremotos, especialmente quedas de edifício, que eles têm muito, por razões infelizmente óbvias. Eles têm uma tecnologia para detectar calor das pessoas quando colapsa aqueles edifícios que volta e meia acontecem, seja no lado palestino, seja no lado judaico, né? Então eles têm tecnologias muito avançadas. Aí vieram para cá, aí, em 48 horas, 72 horas, descobriram que o terreno gelava tanto que não tinha mais o sensor de calor, é ineficiente. Mas as pessoas, então, foram correndo para lá para mudar, inclusive, a embaixada brasileira de local.
como prova de agradecimento. A mesma pessoa que diz assim, I love you Trump, diz I love you Tel Aviv, né? Então... Saindo de Tel Aviv e levando para Jerusalém, né? Eu tenho pena desse país, sabe? Porque é governado por um bando de porra loucas. A gente já disse várias vezes que a gente tinha, entre aspas, né, um presidente ladrão com filhos bananas. Agora nós temos um presidente banana com filhos ladrões. Mas qualquer coisa eu encho o Queiroz de torrada. Se alguém perguntar para mim, eu não sei se alguém está pagando as contas da tua patroa aí também. A Simone não teve nenhum depósito em cheque nem em dinheiro, viu, Copete? Nem cheque estão pagando. Nem cheque, nem dinheiro, nada. TED, TEV, depósito. Mas daí a gente lembra dos 13 anos da ditadura petista, quem não, a Venezuela está de braços abertos. Alguém me falou aí, pô, mas depois daquilo lá nós passamos quantos anos com o Temer? 3 anos de Temer. Hã? 3 anos de Temer. E mais um com... 1 e 8 meses, né? 1 e 9 meses agora, 26 de agosto. Pô, mas já faz, então... Quase 5. Pelo menos 4 anos que a gente saiu da ditadura venezuelana, bolivariana, e o país agora ruma para um crescimento, uma amizade fenomenal com o Trump. Tanto é que ele mandou 5 toneladas de cloroquina para o Brasil. Ainda não entendi bem porquê, né? Ele abriu mão... Tu viu o Trump e o Al Gore conversando na cúpula no Fórum Social Mundial? No Fórum Econômico Mundial em Davos? Não. Aqui minha TV aqui só pega canal local. Aí diz o Al Gore assim pro Bolsonaro... Falou do Sirquis, daí o Bolsonaro disse assim, não, Sirquis nós combatemos durante a ditadura, né? Daí o Al Gore viu que tinha falado uma bobagem, oh, sorry, não, agora tá tudo bem e tal, né? Mas naquele momento tivemos lados opostos, ele falando em português com o tradutor, o Gore falando em inglês com o seu tradutor. E daqui a pouco ele fala assim, nós estamos muito preocupados com a Amazônia. E o Bolsonaro larga uma e diz assim, nós gostaríamos de explorar a Amazônia com vocês. Vocês americanos, né? Como se tudo que era americano fosse a mesma coisa. Sim. 200 e quase 300 milhões de norte-americanos, né? Estadunidenses, né? E aí diz o Gore assim, desculpe, mas eu não entendi o que você quer dizer. Parou a conversa ali, terminou a conversa ali. Isso aí é óbvio que eu também sei isso, também li isso, saiu em tudo que é lugar. Eu vi o vídeo, maravilhoso o vídeo, né? Falta uma certa compreensão no nosso líder maior, a compreensão de mundo. Mas aí eu sempre pergunto assim, como é que eu vou confiar num cara que foi expulso do exército? O cara não teve competência para seguir carreira em agulhas negras, que seria dentro do... Eu estou falando isso porque nós recebemos dia de soldado, viu? Eu estou lembrando isso porque, seja a opinião que eu tenha de esquerda, e eu tenho algumas opiniões de esquerda, como tem umas de direita, eu acredito que Forças Armadas como instituição é um dos pilares básicos. Isso eu aprendi com meu pai. Existem coisas que você pode não gostar, seja religião, Forças Armadas, né? Mas são os esteios, os pilares básicos, aquelas coisas que a gente espera que não sejam que sejam sólidas, não tão num terreno alagadiço, pantanoso, que volta e meia favoreça um ou favoreça outro, como já aconteceu em alguns períodos, né? Então, isso também deveria até a lei em caixa alta, a lei maior, também deveria ser isso, sólido a ponto de você ter confiança. E eu vejo o Exército, eu gosto muito do Mourão, e até digo, votaria no Mourão com maior serenidade possível e tranquilidade, porque vejo, sendo um homem de direita, um homem coerente. Me assusta muito quem tem arroupantes, até porque, tendo um pouco de conhecimento sobre a bipolaridade, a gente sabe que você pode esperar qualquer coisa de pessoas que são um pouco desatinadas, como respostas grosseiras, como agressões a mulheres, etc. Eu tenho essa curiosidade, e é uma pergunta que eu nunca faria, mas como o círculo militar vê
vamos dizer, o arrebatamento, vamos falar no popular, a gritaria que o nosso maior líder do executivo faz todas as vezes, porque os militares têm normalmente uma postura mais centrada, mais calma, porque eles precisam fazer análise. Agora, também não me espanta o fato de alguém estar querendo o orçamento para o ano que vem seja maior no Ministério da Defesa que na educação. Isso também é reflexo de você militarizar o teu governo. Ô, Copete, eu não sei se eu tenho observado a quantidade, o crescimento, aproveitando que tu está no laboratório e eu andando no meu cenário de guerra aqui, tu percebeu o crescimento do número de mortos no México e na Índia nas últimas semanas? Não de uma forma assim. A Covid na Índia chegando, né? Na Índia, sim, mas no México eu não sabia. Eu vi o México não fez isso aqui, o México fez isso aqui, né? Eles vêm lomba acima, já era o terceiro país do mundo em número de mortes, agora é o quarto, porque a Índia ultrapassou eles, né? Uhum. E aí fica engraçado você ter, como é que eu vou dizer assim, reinfecção. Nós vivemos momentos tão difíceis, tão diferentes. Você imagina a cabeça do Oswaldo Cruz, o médico sanitarista, no século retrasado, quase retrasado, né? Tentando sanitizar, vamos usar palavras modernas, sanitizar o Rio de Janeiro naquela época pós-imperial, e fazendo guerra contra ratos, contra sujeira, e vamos dizer, pedir para lavar as mãos no Rio de Janeiro pós-império, né? Então a gente vive momentos muito complicados do ponto de vista social, e isso aí também se reflete, porque não adianta dizer assim, a culpa é dos políticos. A gente vê muita gente criticando políticos, especialmente porque não são os deles que estão lá agora no momento, lá em cima, né, na frente. Então, esses prestam, que são políticos. Um tempo atrás prestavam, ou mais atrás ainda não prestavam, não interessa. Políticos, eu sempre digo que é um brasileiro que foi eleito. E a gente vê na Câmara de Deputados, Senado, Presidência, reflexos de quem nós somos aqui no dia a dia. Então, quando você vê que vamos dizer, a educação falha lá no pré-primário, vamos lá, pré-primário, no primário, no ginásio, no segundo, né? Eu sou do tempo do clássico ou do científico. Quando o cara se forma, se ele se forma mal, resulta em maus políticos. E não venha com essa desculpa, muitas vezes, de cor ou pobreza. O Barbosinha lá, o ministro supremo, era um bom exemplo de negro, com uma boa formação científica e cultural elevada. Quer dizer... Mas é tão raro que é um exemplo, né, Copete? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o outro lado tem que colaborar. Tu tem que parar, né, de pensar só em futebol, em samba, quer dizer, o sacrifício. Aí eu vou chegar na escola pública e na escola privada. A escola privada, até porque é uma empresa, se articula para retomar a sua atividade fim, que é a educação, e o meio, que é uma empresa. Escola particular é uma empresa. Eles querem a retomada como forma até de justificar o que querem cobrar. Agora, quando você pula para a escola pública, eu li hoje assim, né? Nós estamos aguardando o primeiro dia de liberação total dos alunos reingressar nas salas de aulas para a greve de professores, que é óbvio, né? Ninguém se preparou nada, ninguém fez nada. É incrível como as diferenças, né, de atividade pública. Você fez uma gravação com o Sindimetrô, com o presidente lá dos sindicatos metroviários, né? Cara, como é que eu vou explicar, né, que a gente anda com trens e metrôs em outras partes do mundo que são privatizados e a porcaria funciona bem? Não é porque é público que funciona melhor ou vice-versa.
Só que aí começa, eu lembro a história dos carteiros, né? Eu não sei qual é, se você foi filiado a algum sindicato, mas a classe de carteiros, os descendentes e os ascendentes tinham direito ao serviço vamos dizer assim, médico, quer dizer, os benefícios sociais agregados. Aí vem o cara dizer que é luta da categoria. Cara, tem uma coisa estranha nisso aí, luta da categoria, luta da categoria. Tem gente que acha a luta da categoria assim, se a minha categoria conseguir 50 mil por mês, 3 meses de férias, auxílio doença, auxílio médico para filhos, pais, agregados, viúva, caramba, acho que isso é conquista da categoria, é a mesma coisa que eu achar bom que descendentes femininos de militares, como, né, marinhas, recebam a pensão do pai enquanto não casarem. Aí nós temos aquelas jovens, né, de 50 anos, com 3 filhos, mas que nunca casaram. Morou no Rio, mas nunca casou, né? O Exército Brasileiro paga ainda pensões decorrentes da Guerra do Paraguai, Copete. Que aconteceram há 150 anos atrás, né? No Paraguai, não sei, mas eu tenho que falar baixinho aqui, porque eu tenho um conhecido no Rio de Janeiro que o pai foi almirante. Ele nunca trabalhou. Pois é. É triste isso. Porque a pensão passou para a mãe. É muito triste isso. E a pensão ele diz assim, eu só não posso casar, porque eu não sei porque tem que ser filho solteiro. Filho, mas solteiro. Eu não posso casar. Senão eu perco uma mata. Então o cara me dizendo isso lá no Rio de Janeiro, eu fico assim, daí o cara vem criticar que o Patetinha lá de Porto Alegre, o prefeito Marquesito... Então, quero falar do prefeito Marquesan contigo aí. Me fala dessa tentativa de impeachment, Copete. Eu sou a favor. Só porque tu é a favor de qualquer impeachment? Tu nem era a favor do impeachment da Dilma? Eu sou contra o mundo, só isso, mas eu sou a favor de qualquer coisa. Vamos faturar, bota um comercial aí. Como é que tá o Moacir, tá bem? Bem, grande, Moa, teve nos visitando na Vale TV, assim como você, e eu também não estava lá, viu? Isso é normal, né? Moacir, é sempre assim, Moacir. Eu vou lá, levo o carro, paro na frente, toco a campainha. Hoje ele não veio. Ô Copete, mas estou aqui gravando de novo de casa, né? Tentando me manter mais longe possível do vírus, viu? Eu estou 150 quilômetros. Sempre que possível. Vamos fazer um breve intervalo e a gente volta já já. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Estamos de volta, o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. A gente estava confabulando aqui no intervalo, tricotando um pouco, talvez, alguns chamariam de fofoca. Jamais faríamos fofocas, Marcos Fábio Copete, eu e tu.
O Copete, eu gostei muito desse recurso aí de brincar com as telas de fundo, né? E vou aproveitar para puxar para cá uma tela bem especial aí, ó. Sim. Que mostra esse senhor aí que tu conheceu bem, né? Olha, foi um bom colega. Eu não sei se as pessoas de mais idade se identificam ou se amparam mutuamente, né? Então, a gente também viveu outras eras, então podemos trocar muitas experiências, porque o meu ingresso, assim, como colaborador no Grupo Sinos, se deu em 88. Eu fazia uma coluna maldita deveria ser sobre motos, né? Agora posso falar, ele, coitado, ele faleceu, eu gostava muito dele, mas eu chamei o Atalib Foscarini, que não era, ao contrário, ele entendeu errado. Ele não era nem um faraó para inaugurar meia curva do viaduto Ayrton Senna, né? Porque era a última semana de governo dele, chovendo. Aí, com aquela chuva toda, eles foram lá e asfaltaram só, não a metade, só um lado, só vamos dizer assim, a alça que desce, quando você passa por cima da BR-116, vindo da José do Patrocínio, faz a curva em direção ao Porto Alegre, eles asfaltaram só uma parte, só um lado, não a metade anterior ou posterior, mas um lado, e ele foi lá e inaugurou. E aí a coluna Inforfoca lá, Informoto, ele não era nenhum faraó para ficar inaugurando meia pirâmide, não sei o que lá. Ele entendeu mal. Então, eu tenho certeza que ele está nos acompanhando. Saiba que não foi nada assim depreciativo, até pelo contrário, entendeu mal. Tive que fazer como é que a gente faz um recall quando quando a direção manda tu escrever um texto pedindo desculpa. Tive que fazer um recall. Mas esse tenho certeza que está acompanhando é para o Atalib Foscarini ou para o Alceu Feijó? Não, acontece que o Atalib, o Foscarini, tudo é de uma geração anterior. Então, a vivência que a gente tinha é totalmente diferente. Eu não consigo explicar para por isso que eu debocho tanto de jornalista. Até uns conhecidos teus pagaram 5 anos na faculdade, particular, obviamente, né? Não sabe, e pagaram 2,5, vão ser motorista ali da Sogil, ali em Gravataí, que é 3, o cara. E ele não precisa trabalhar domingo, cara, o motorista lá. É engraçado isso. Eu acho tão depreciada a profissão de jornalista, em que o Feijó, ele é da fase romântica, que você era convidado pelas qualidades. Como é que eu vou te dizer? Tem um outro que eu não gosto de falar muito, porque ele ainda está vivo e está aí na TV, mas eu perguntei para ele por que eu, para escrever sobre carros. Olha a resposta que o cara me dá. Ele faz assim, ó, com a mão, ele levanta e aponta os dedos assim, ó. A, tu anda de moto. Eu fazia trilha. B, tu anda de caminhão, porque tu tá na Turiscar, os motorhomes são caminhão, então tu dirige um veículo grande de várias rodas, né? Tu tem carro. Ele diz assim, olha lá o estacionamento aqui, esses carros são tudo da área dos caras do comercial, os jornalistas não tem carro nenhum. Naquele tempo era pior ainda que hoje, vamos dizer, a relação comercial. Tu deve saber bem disso. Quando eu entrei lá no Grupo Sinos, um contato ganhava 17% de mídia. A comissão era 17%. Você ficaria feliz em 17, em 7, hein? 7 já você ficaria feliz. Naquele tempo, imagina 17% a comissão de um contato do comercial. E a área jornalística lá dos jornalistas era pelada. E o cara disse, e a gente já viu que tu sabe escrever. Claro, estudei e li bastante na vida. Então, eu ingressei no Grupo Sinos para falar de carros, motos, mas tu tem a primeira coluna que eu fiz na Informoto era uma piada, era assim, estamos abrindo um canal de ligação entre o motociclista e as indústrias do nosso Brasil, não sei o que lá. No segundo já era fofoca, eu já fui perguntar o nome da mãe do Leno Castle, acho que é Dorothy ou uma coisa assim, tipo Dorothy, né?
Não, porque eu quis falar que o Leno Castro foi correr, ele ficou em 19º. Claro, tudo bem, tinha 30. Mas só saiu vencedor, primeiro e segundo, às vezes primeiro e segundo. Como é que eu vou falar de um cara que ficou em 15º, 19º? Só tinha um jeito, eu tinha que falar sobre piada. Então eu dizia assim, o nosso grande Leno Smith Castle. Smith é uma marca americana de óculos. Todo mundo queria saber por que Smith aquilo pegou. Então o Feijó me disse isso, quando tu fala alguma coisa que as pessoas não entendam, causa muito mais repercussão do que quando elas entendem. O Feijó, com a sua experiência, era um cara, naquela época, que ia para a Europa cobrir Fórmula 1. Nós estamos falando do tempo do Emerson Fittipaldi, cara. No tempo que ele era casado só com a terceira, quarta ou quinta mulher. O Emerson já casou 15 vezes. 45 anos atrás. Olha. Bom, tu imagina, se eu entrei em 88 ali, ele já tinha visto muita corrida de Fórmula 1. Ele é do tempo que se corria do autódromo, ele é Caldas Júnior, né? Folha da tarde, Folha da manhã. O pessoal não tem nem ideia que seja Folha da tarde, o impacto, vamos dizer, o que funcionava em termos políticos, econômicos, sociais. Ser colunista, vamos lá, ser colunista social de uma Folha da Tarde, né? Ser um Gasparotto. As pessoas não têm ideia, ficam aí bajulando, como é que chama assim? Digital influencer. Mas coitadinha, depois leva lá 17 tiros ali em. Como é? Do Parobé, digital influencer em Parobé, vamos separar a pessoa. A menina não tem culpa nenhuma, ou não, sim. Não estou falando da pessoa dela, mas uma digital influencer que trabalha de dia na chapa de uma hamburgueria e de noite fala sobre moda, né? Cara, eles não têm nem ideia quem era o Gasparotto, quem era o Conil, quem era. E o Feijó, do ponto de vista esportivo, era um cara que ia na Fórmula 1 nos anos 80. Esse homem viu o mundo, e o mundo em transformação. Ele saía do autódromo, corria para um aeroporto, perguntava lá, Varig, onde é o balcão da Varig? Aí chegava lá, olhava para um, olhava para outro. Tem que ser uma pessoa razoavelmente jovem. Escolhi um jovem. Jovem que eu digo... Jovem é 30 anos, não é 20, 30 anos. Você está indo para o Rio de Janeiro, sim, eu preciso que tu me leve esses 2, 3 rolos de filme. Quando tu descer quando sair, passar a alfândega, entrar no hall, né, no meio do aeroporto, vai estar uma pessoa com uma plaquinha te esperando. Tem algum problema? Eu sou jornalista, eu sou do Rio Grande do Sul. Ele entregava rolos de filme para um passageiro. O passageiro passava na alfândega, não tinha raio-x, não ia ver lá o filme. Aí chegava lá, tinha um cara com uma plaquinha assim, Folha da Tarde. O Caldas Júnior. Sou eu, entregava os filmes. Aí ia num outro avião que fazia Rio-Porto Alegre. A corrida era domingo, terça-feira, a Folha da Tarde na capa, assim. Emerson vence, Emerson tira segundo, Emerson bate, não interessa. A diferença que o Feijó... Porque naquele tempo, depois começou a transmissão via rádio, via, né, vamos assim, o escaneamento da fotografia, isso foi o segundo passo. Mas no primeiro momento do filme... o Feijó contava cada história deliciosa, cada coisa assim, de um passado, para uns recente, para outros assim, é um plano fora de todo o contexto, cara. Eu próprio comecei a escrever sobre carros antes da internet. Como é que eu vou explicar para uma pessoa que não existia internet? Só falta explicar, mas daí como é que vocês se falavam, né? Então o Feijó tinha, e o Feijó tinha uma paciência. Eu vou dar um exemplo de coisa assim que me marcou no tempo que
eu não escrevi sobre cargos, eu apenas tinha aquela coluna de 88 a 93, era uma coluna graciosamente escrita lá. Eu ia lá, entregava a coluna para pessoas que tu conhece, o Dil, o João Mala e os outros lá, que eram os caras do esporte, entregava a coluna. E eu vejo, numa segunda-feira, o Feijó falando com uma jornalista. Tinha acontecido um assalto na rua Davi Canabarro, numa loja de armas. Os assaltantes entraram na parte de baixo, a loja tem 2 andares, e o assaltante, não satisfeito de fazer ali na frente, a loja de armas, cometeu a bobagem de subir para pegar mais armas no andar de cima. E um dos proprietários, vendo de cima por buraco, naquele tempo acho que não tinha câmeras, né? Vendo por buraco tudo o que acontecia. Era um buraco que subia e descia as mercadorias, lembra? Provavelmente isso. Um elevadorzinho ali. Ele estava com a mão na massa, armeiro. Ele puxa uma arma lá toda e sai meio que para fora, assim, num canto lá, espera o cara vem com a arma assim, e ele... Aí deu aquele tiroteio e faleceu infeliz. Como é que diz o Siqueira Júnior? Mas tu tem que ver, eu tenho visto cada aberração na televisão aqui da praia. Siqueira Júnior, cancelaram o CBF, cancelou o CBF. Aqueles caras, os sangrentos aí que tem das TVs populares. Bom, o CPF foi cancelado e foi chamado um repórter do jornal, ele foi lá e ele foi tirar a foto. Tirou a foto, era um borrão preto, que era escuro, era um depósito, depósito da empresa. Então, e o Feijó, aí que eu quero chegar na história do Feijó. Meu querido, parabéns pela tua iniciativa de tirar uma foto. Porque naquele tempo, Deus me livre. Repórter é repórter, fotógrafo é fotógrafo. Mas não se tira, né? O repórter nunca ia tirar uma foto. Sempre, né? Isso é um privilégio de fotógrafo. E o Feijó disse assim, minha querida, na próxima vez eu vou te dar um negócio. Tu tá numa loja de ferragens. Eles deviam ter lanterna e deviam ter velas. Põe uma vela ali do lado, ou pede para uma lanterna e o cara segura e tu tira a foto. Se fosse o cavalo vestido aqui, eu já teria dito assim, que merda que tu fez! Porra, esse negócio tudo preto, não sei. O Feijó se transformou no mago da candura, dizendo, meu querido, era um homem até, meu querido, na próxima vez, tu tá numa loja de ferragem, olha pro lado, tem que ter uma lanterna, tem que ter uma vela. Então, isso me marcou. Claro que não ajudou muito, porque eu continuo o cavalo vestido sempre. Mas me marcou frente a ele, a pessoa que ele era, que se doava para aquela profissão. Ele gostava da fotografia, ele gostava do jornalismo, e ele acreditava no jornalismo. Bom, Feijó do tempo do Lelo, Feijó é tempo dos caras que levam processo, né? Porque, né, a verdade é verdade. O Grupo Sinos ainda tem um cara muito bom, inesperadamente e inexplicavelmente muito bom ainda na área policial, do cara que enfrenta muitas outras coisas assim. Oh, belo carro, hein? É o teu? E aí Copete? Tô achando o carro novo. E o Feijó, deixa eu só encerrar. Então o Feijó era um grande exemplo de pessoa que na profissão doava seus ensinamentos a qualquer um, não apenas a fotografia, aos fotógrafos. As pessoas devem lembrar muito bem dele, os fotógrafos, mas os outros também. Ele era... e aquele amor que ele tinha por São Chico, né? Isso é outro dado que algumas pessoas que conheceram só por crônicas não imaginam como era a ligação. Então ele era uma pessoa mais ou menos simples, no ponto de vista assim... de bens, bens no sentido, o que ele prezava, o que ele gostava. Ele gostava de São Chico, ele gostava de Pinhão, ele gostava disso. Ao mesmo tempo, era um homem culto pelas viagens que ele fez e pelo que ele agregou. É uma perda, mas se ela veio. Uma sabedoria gigante. As pessoas foram unânimes em falar da sabedoria e da generosidade dele, né, Copete? Que teria sido uma pessoa assim, muito generosa no compartilhamento. Eu tive a oportunidade, não tenho nem de longe a vivência que tu teve com ele, por exemplo,
mas todos os episódios que eu tenho dele são, assim, marcantes, lindíssimos, e de tu ver, assim, uma humildade, uma inteligência, uma sabedoria e uma generosidade gigante, né? De compartilhar, de fazer o bem, isso que tu falou agora, de dizer, olha, filho, tipo, tá feita a bobagem. Então, da próxima vez, tenta pensar melhor como fazer essa bobagem para não ficar tão tosca. Até Assim, deixa eu né? voltar a isso, porque o normal de um repórter daquela época era fazer um texto, e foi o que o cara fez. Ele quis agregar uma fotografia. Eu não sei, eu acho que as faculdades da época não eram tão competentes como as de hoje, não havia a aula, vamos dizer, as cadeiras de fotografia, era um borrão preto só, quer dizer, aí foi um pouquinho de falta de sorte, alguma coisa. Mas a forma que ele deu, eu te diria assim, quando você viaja, isso foi um grande privilégio que eu tive no Grupo Sinos. Eu não me considero, eu disse isso para os meus pais há muito tempo atrás, eu não sou mais de Novo Hamburgo. Eu noto assim, a gente, depois de ter vivenciado e vivido situações em vários continentes, eu só não fui na África, né? Mas quando tu vai assim numa Suécia, tu vai numa Dinamarca, quando tu vai num México, que é muito parecido ou muito pior do que nós, Deus me livre, é um negócio engraçado. Aí você vai uma China, que a China que eu vi não tem nada a ver com aquela China que o Lelo viu no epicentro lá do calçadismo militante, que quando começou, essas coisas. Você tem uma visão do mundo, e aí eu falo dos americanos ou dos canadenses, que são vizinhos, e tu olha assim, nossa, por que um é assim? Eu não sei, acho que o Feijó ainda pegou uma época mais bonita. Depende da época, mulher. Para ele funcionou, para mim não muito, mas ele é uma pessoa de bem. Ô, Copete, baita carro. Cara, como é que eu vou te dizer assim? O que tu vai dizer para as pessoas que estão dizendo para não comprar produtos da China? Esse produto é feito na China. Não, é pior. Ele é um produto da China. Ele é um pensado. Yanseng 330, Y330 com badge. Como é que eu vou dizer? Mas é uma Inventory da Ford? Por quê? Porque os chineses, ao contrário dos brasileiros que dizem assim, I love you, Trump, toma que o país é teu, vamos consumir a Amazônia junto? Não. Os chineses tinham isso aconteceu no sapato, na indústria automotiva, em que nós queremos modernização, mas obrigatoriamente temos que ter sociedade meio a meio, e eu finjo que mando e tu faz o produto. Então, a Volkswagen deve estar lá 15, 20 anos, foi a primeira e fez parceria, tá? A Volkswagen, a Ford fez, acho que a General Motors. Você sabia que esse Onix que nós temos aqui em Gravataí foi desenvolvido lá? Não sabia. Não devemos comprar o Onix também, então? Não, o Onix é produzido aqui. Essa é a diferença. Aí vem aquelas pessoinhas, os petistas de direita ou de esquerda, não comprem produto da China. Ele publica isso via o seu iPhone. Ou Samsung. O Samsung é coreano, mas o iPhone é produzido na China. Quer dizer, a gente que é do Rio Grande do Sul e de Novo Hamburgo, e que a ligação com o sapato se tornou muito forte com a China, e já não é mais com a China, qualquer um sabe que eles saíram da China, que eles preferem fazer um iPhone do que um sapato de $7,48, né? Então, falar esse produto da China, o problema maior é que ele custa 180 mil. Por que ele chega tão caro? Ou esse é o preço do carro, assim? Tem sobretaxa? Tem mercado basilando isso? Ele não sabe direito, mas se comprar não, mas nosso concorrente é o Compass, não sei o que lá, a gasolina. Não, mas a gasolina custa 150, custa 30 mil a menos. Se tu abrir, hoje eu abri um comparativo num desses jovens jornalistas que eles comparam esse com o Compass, Jeep Compass gasolina,
que ele não faz nenhuma menção que esse motor 1.8 aí vai sair de linha em 2, 3 meses e entra um novo turbo, não sei o que lá. Mas ele faz a comparação desse carro gasolina com um outro gasolina e faz com a Chevrolet Equinox. A diferença de preço custa 20 mil reais mais caro esse aqui, mas ele ganhou por pouco. Ele é muito confortável, ele é muito espaçoso, não sei o que lá. Mas pelo preço desse aqui, você pode comprar uma Mercedes. Então, não, mas ele quis comparar produto gasolina. Não, como é que eu vou dizer? Hoje a gente escolhe o argumento, a defesa que tu quiser. A internet permite qualquer coisa. Não, mas esse é branco, outro é branco. Tu tem que comparar dois brancos, não. Não, mas não é assim. 180 mil contra 153 mil, quase 30 mil de diferença. Claro que, como tu não vai comprar, tu não faz essa ilação, tu não pensa. Claro, jornalista, como é digital influencer, não é assim. O mundo está complicado. Tu não pode. A China é o maior comprador de qualquer coisa que a gente faça no Brasil. E nós vendemos muito mais para a China do que nós compramos da China. Olha, a balança, o superávit brasileiro com a China é grande. E em compensação com os Estados Unidos, nossos amigos, eles nos vendem mais do que nós compramos dele. Então é muito engraçado. O carro é confortável, parece um Ford, espaçoso, suave, mas olha, ele veio para o Brasil para contentar, para encerrar o assunto, contentar donos de concessionária. Como não tem mais Fusion híbrido, não tem mais Fusion, dono de concessionária Ford, distribuidor Ford tinha que andar de Ranger, porque não tinha outro produto. O cara não vai pagar 370 mil por uma Edge. É muito dinheiro. Aí a Ford faz uma importação de 500 unidades do território, entrega para 300 donos de concessionária, vende mais um pouquinho e acalmou. O pessoal não vai mais ligar para o diretor comercial dizendo assim, com que carro eu vou andar? Com que carro eu vou andar? Tinha... Não vou falar que é o seu Zanata, né, da Montreal, mas ele estava andando com o carro da outra marca, ele estava andando de Equinox da Brosalto, que é dele também. Seu Zanata, ele deve estar olhando o jogo, por isso que eu posso falar. O seu Zanata, que tem Brosalto, GM e Ford Montreal, estava andando de GM, Equinox, por quê? Não dá para, ele não vai andar de Ranger, caminhãozinho. Eles compraram para o seu Zanata comprar um Ford, é assim que funciona. Não é o competidor? Hã? A Edge. O que tem? 370 mil. Ah, bom, estamos falando do dobro do valor. Não, a Edge é um canhão, é algo assim. Aí vamos concorrer com super BMW, não é qualquer BMW, não é qualquer Mercedes. Okay. Ô, Copete, chegando às eleições, a gente começa a discutir mais as questões locais. A gente estava falando fora do ar antes sobre esse terreno ao lado do nosso shopping que continua um descampado, né, com alto custo de desapropriação, e que não foi feito absolutamente nada em cima dele, e a gente pagou essa conta, né? Essa conta está paga aí. Sabe por que ninguém falou nada esse ano? Não notou que não, como nos outros anos anteriores, inclusive no Estação Hamburgo, eu dizia assim, né, o fulano de tal, a fulano de tal, né, queriam fazer obras. Nós temos agora verba eleitoral. Não precisa mais fazer aquilo ali. Pode devolver para os donos, pode devolver. Tinha um posto de gasolina, tinha um McDonald's, tinha um banco, tá? Não precisava. Aquilo, toda véspera de eleição vinha assim, precisamos fazer uma obra. Isso mudou. O que acontece agora? Por isso que eu digo, a vantagem de dar um passo para trás e olha, o que nós temos que fazer com urgência para salvar o Rio Grande do Sul? Eu vou falar hoje, porque hoje que não tem audiência, a metade está olhando o jogo, eu posso falar tranquilo. Qual era o maior projeto do Rio Grande do Sul, até bem pouco tempo atrás, para salvar a economia, para falar isso? Não lembra? Você está falando da época da Ford ou depois Ford? Depois da Ford. Qual era o projeto que ia salvar a economia do Rio Grande do Sul? Também não está falando do Mercado Livre. Claro que não.
Um projeto que o custo inicial falado pelos era de 4 a 6 bilhões de reais para alavancar a economia do Rio Grande do Sul, para salvar a economia do Rio Grande do Sul. Capa de jornais, de alguns jornais, todas as semanas. Entrevistas com o presidente, entrevistas com o ministro. O cara não podia chegar em Novo Hamburgo que não vinha alguém e perguntava assim, o ministro Padilha... 20 de setembro? Claro! O projeto inicial era 4 a 6 bilhões de reais para fazer um aeroporto em Portão, porque o de Salgado Filho, em 20, 30 anos, vai estar superado. Tu imagina se tivessem começado as obras. O que acontece? Em primeiro lugar, haveria um elefante branco em que você enterrou alguns bilhões e agora você não sabe o que faz. Ou você conclui e faz mais um outro elefante branco, porque o Salgado Filho privatizado hoje está com 90% da capacidade ociosa. Tá? Agora tu imagina se tivessem aceito o aeroporto Grupo Sinos, porque era uma proposta exclusiva do Grupo Editorial Sinos de fazer um aeroporto em Portão. Tanto que o ministro Padilha dava na 0 hora um depoimento dizendo, no mesmo dia, eu tenho isso guardado e publicado, vamos ampliar a pista de Salgado Filho que vai atender as necessidades do Estado. O ministro Padilha ligava para o NH e dizia assim, vamos começar as tratativas do 20 de setembro, fazer as duas coisas. Político, né? Político, por sinal ele sumiu, mas os cataventos estão aí, na terra dele. Você imagina enfiar 4 bilhões, a parte mais baixa, porque o gestor ali, que estava ali, que era o cara que estava ali, ele falava de 4 a 6 na fase inicial. Então, dinheiro público é assim, é dinheiro de pinga, ninguém está dando bola. Esse prédio, esse espaço do lado do Shopping Novo Hamburgo, na frente do Transurb, era para ser uma estação de transbordo, com muitas lojas em cima. O que tu tem na estação de transbordo em Porto Alegre, em Esteio, em Canoas? Em São Paulo, já foi lá na rodoviária do Tietê? Ah, não, mas em Novo Hamburgo vai ter o Zafra em cima. Mas de maneira nenhuma. O Zafra é tão esperto que até hoje não fez o seu loteamento Germânia, mas já fez um shopping em São Paulo. Claro, qual é a explicação? Eu acho que o Grupo Zafra é burro. Não, tá ali aquelas terras, as vaquinhas estão pastando, volta e meia eu ligo lá para o administrador, porque as vaquinhas estão pastando o plástico do outdoor, e aí num domingo de manhã eu tenho a paciência de achar o gestor para tirar as vacas debaixo dos outdoor que elas estão comendo o plástico das propagandas. Tô falando sério. Ô, Copete, estamos chegando ao final do programa de hoje, eu não posso deixar de provocar em torno das eleições. Novo Hamburgo, nós temos hoje em torno de 9 pré-candidatos. E os desafios do próximo prefeito gigantes, tanto na geração de emprego e renda, quanto no pagamento de compromisso. Eu não preciso vencer, agora melhorou tudo. Tudo isso que eu falei antes, se arremada assim, eu não preciso mais do aeroporto, eu não preciso mais do camelódromo ali do lado do shopping. Tem verba eleitoral, eu só preciso entrar na campanha, eu não preciso ganhar. Mas o que 9 querem? Porque tem verba agora. Olha só, eu faço o partido partido meio peludo dos lados e eu sou o presidente, o tesoureiro e não sei o que lá, e eu ganho verba. Cara, olha... Mas um deles vai ser o louco que vai ganhar, Copete. Mas se ganhar, ele tá ferrado. Ele tá entendendo? Eu tenho só que ganhar verba para campanha. Aí eu não gasto tudo. E o que ganha, poc. Eu tirei a imagem, não. Tô lá? Poc. O que ganhar se ferrou, porque vai pegar um pós-pandemia, numa economia, não sei o que lá. Por que a pessoa entra na área política? É por vaidade, por ego, a pedido dos amigos. Não tem vocação aí?
Vocação? Não pode haver vocação? Vocação para político? É. Não pode haver vocação? É sempre sobre grana? Não. Se tu pensar assim, uma geração anterior, e olha que eu não gosto dele, porque eu acho limitado. Vou dar um exemplo, o Livro Dutra. Uhum. Isso é vocação. É o cara do sindicato, sabe? Isso tinha. Aí, em compensação, no nosso sindicato dos calçados Novo Hamburgo, tem gente que foi funcionário 40 anos lá dentro, assim, como é que eu vou dizer, cargo de comissão de funcionário de sapato, nunca saiu de lá, o cara só ameaça ser candidato a vereador, faz meia dúzia de voto e volta para o sindicato. Ele cumpriu, sabe, o jogo político dele. Quer vocação? Incomodação. O nosso médico, presidente da Câmara aí. Alcácio? GSPTF atualmente? Não, o Cássio também, mas vamos lá. Pega o cara. Atualmente, tu acha que é por dinheiro? O Alcácio não é candidato à reeleição, né? Mas um pouco é por vaidade pessoal. Eu vou fazer alguma coisa. Vou fazer. E o cara vai lá. Isso é vaidade pessoal. Tu pode dizer que a negação é outro nome. Mas é uma vaidade pessoal. Eu quero ser reconhecido. Não vou dizer assim, pagar meus pecados em vida, mas assim, eu vou me doar, eu vou fazer alguma coisa. Tá bom. Quando a pessoa não precisa de dinheiro, existe também aquele que tem muito dinheiro e acha que ele pode conduzir um município como conduz a empresa. Conheceu o Caneco? Claro. Era muito, conheci mais a filha dele. Que tal o Caneco? É um goleiro meio ruim. Sim, porque ele fez a defesa e foi buscar a bola lá no fundo, é piada, né? Ele fez a defesa, mas caiu o boné. Aí ele pegou a bola embaixo do braço, entrou no gol para pegar o boné e tá. Diz que como juiz era meio gato, mas ele era folclórico, era um outro tempo. O cara quando você... Nós tínhamos pessoas sérias, pessoas alegres, sérias em vários sentidos, sabe? É uma outra realidade. Hoje eu não... Triste. Teu pai ficou triste de não ser prefeito de Novo Hamburgo, hein? Ela era parte do jogo. Como é que eu vou te dizer? Queria muito ser? Não, eu nunca vi isso. Porque, na verdade, naquela época, era sempre, vamos dizer, tu precisava achar um porra louca que fosse capaz de aceitar. Vamos dizer, se ele queria muito, a minha família não queria. Porque 6 meses antes ele trabalhava no caixa, na frente do banco, assim, na frente que eu quero dizer, em contato ao público, 6 meses antes ele era transferido para o 4º andar. Aí ele ia contar borrachinha de elástico lá em cima até passar as eleições. Esse é o jogo da direita. A direita fazia isso, não é privilégio da esquerda ou do centro. O jogo sempre não foi muito legal. Se você achar que o cara que foi mais votado não leva, era um jogo que se fazia. Aí quando ganhava do mesmo jeito, eles declaravam um município de interesse nacional, aí Fronteira, Osório. Não, mas imagina, tinha uma estação, como é que chama? O Teduti aqui, o Almirante Dutra aqui em Tramandaí, mas Osório, que ficava a 15 quilômetros, também tinha que ser área de segurança nacional. Então, tinha muita aberração, o pessoal acha que a milicada fez coisas boas, mas foi muita bobagem, e havia corrupção, seja na freeway, na desapropriação de terras, que andaram trocando de proprietários alguns meses antes, ou Paulo Maluf é um bom exemplo, mas era diferente. As pessoas tinham mais pudor, as pessoas tinham mais orgulho de uma capacidade intelectual. Eu fico abismado o fato de a gente não conseguir votar numa pessoa que fale mais de uma língua. Não que isso seja... Marcelo Copete,
Teu ponto final, Copete. Cara, eu tinha pensado num ponto final que não fosse futebol, cara. É que eu já te matei no ponto final, né? Grêmio não tem Mundial. Já matei teu ponto final. Eu, sinceramente, eu espero que esse país vá pelo meio do rio. É onde a correnteza anda mais rápido, é mais profundo, é mais vigoroso. Eu não quero que volte para a esquerda e que não fica batendo nos galhos da direita. Amém. Obrigado, Copete. Obrigado, nosso telespectador, nessa noite de quarta-feira, mas também nos horários alternativos da nossa Vale TV e também através das nossas redes. Vai falar de motores? Daqui a pouquinho, né? Vai atrasar um pouquinho motores. Daqui a pouquinho, às 22h33, mais ou menos, motores na TV com Marcos, Fábio, Copete. O que tem hoje, Copete? E hoje tem uma novidade. O que tem hoje? Fiat. Tá bem, vamos lá. O programa da semana passada é maravilhoso, hein? Te dei o feedback pessoal e digo para as pessoas puxarem ele, porque estava assim. Adorei, olhei ele de cabo a rabo, muito gostoso. A Ford e o Jeep, né? Era o Jeep? Baita programa também. Agradecendo a sua audiência, voltamos amanhã. Amanhã um bom debate do pessoal dono de festas, de casas de festas. O pessoal dono de casas de festas que está falando sobre estar parado aí mais de 5 meses sem previsão de retorno. A gente fica por aqui, voltamos amanhã a partir das 21 horas com vocês. Até lá.